Eu quero você burro, eu quero você ignorante. Porque se eu consigo que você não entenda e não consiga se defender sozinho, vai precisar de mim. É um conceito que, se você traduzir hoje, é dê Bolsa Família para todo mundo. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Gustavo Segré, economista argentino radicado no Brasil, consultor internacional e comentarista que não foge de polêmicas, professor da Universidade Paulista, colunista da revista Oeste e presença constante na Jovem Pan, Segré é reconhecido por suas análises diretas, lúcidas e afiadas sobre política, economia e relações internacionais. Qual o erro que você percebeu do governo Bolsonaro que ele não podia ter cometido? A sua fala, a forma de comunicação. Não interessava se o Lula era corrupto ou não, interessava ver o Lula preso. Não interessa se o Bolsonaro é golpista ou não, interessa ver o Bolsonaro preso. É isso. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Thomas Jefferson. Você acha que o povo latino-americano, por algum motivo, tem uma cultura de achar necessário ter um ditador para chamar de seu? Não, eu espero que não. Eu espero que não. Se você vê a história, e tem muito paralelismo entre a história argentina e a história brasileira. O que acontece aqui no Brasil acontece na Argentina, ou primeiro aconteceu na Argentina, depois acontece aqui, ou acontece nos dois países, historicamente, economicamente também. Então você vê que logo no começo, eu te diria que até 1944 na Argentina aparece o Perón, e aí qual foi o golpe social? Os direitos dos trabalhadores. E essa aplicou no mundo todo. Logo no começo, trabalhavam 12 horas por dia, não tinha sábado, não tinha domingo. Aparece depois, e não foi pelo Perón, o 13º, o descanso semanal. Isso. Vem de 1878 o conceito da aposentadoria, que depois podemos... Eu gosto muito dessa história. Então, até essa hora, precisava de alguém que defendesse o trabalhador. Por quê? Porque o objetivo era trabalhar. Isso foi migrando. E foi migrando precisamente a partir do Perón na Argentina, em que ele tinha algumas frases que, teoricamente, eram não de livros, de alpargatas. Alpargatas seria como um chinelo. Uhum. Então, olha a contrariedade. Eu quero você burro. Eu quero você ignorante. Uhum. Porque se eu consigo que você não entenda e não consiga se defender sozinho, vai precisar de mim. Uhum. É um conceito que, se você traduzir hoje, é dê Bolsa Família para todo mundo. Na Argentina tem ajuda social. Chegaram a ter 52% dos argentinos com alguma ajuda social. Isso é dependência, chantagem eleitoreira. Eu te dou alguma coisa para você continuar votando em mim. Isso se agravou no ano 2001, e estou falando da Argentina. Okay. Uma crise muito séria economicamente, mortos na Praça de Maio, num levantamento contra um presidente inepto, que era Fernando de la Rúa. E naquele momento, a Argentina tinha 2 milhões de pessoas com ajuda social, que vinham instrumentadas de um governo que, teoricamente, não era socialista, mas era da social-democracia. Alfonsín, primeiro presidente depois do golpe de Estado, ou seja, retorna à democracia com Alfonsín, social-democracia. Te vendia que era do centro-direita, mas era do centro mais para a esquerda. Okay. Aí começa a ajuda social, com um PAN, era um programa de ajuda nacional, alguma coisa assim. Quando em 2001 temos 2 milhões de pessoas com ajuda social, tinham 2,5 milhões de pessoas trabalhando para o Estado nos 3 âmbitos: federal, estadual e municipal, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E tinha 5,8 milhões de pessoas que aportavam ao sistema, ou seja, trabalhadores do setor público e privado que bancavam essa questão. Isso foi se deturpando com o peronismo, o pior mal político da Argentina. Peronismo, porque começou com Perón, ditador da direita, fascista, sim, amigo de Mussolini, de Franco e de Hitler, tanto que teve muito alemão indo se refugiar na Argentina depois da Segunda Guerra.
e foi migrando para se convertir num peronismo absurdamente socialista à esquerda. Olha essa migração intelectual e ideológica que provocou que, para se manter no poder, saiu da extrema-direita à extrema-esquerda, com o mesmo nome. Quando começou essa situação, em 2002, vem o peronismo com o Néstor Kirchner, 2003, Lula, 2003. Olha o vínculo. Sim. Eles pagaram a dívida do FMI no mesmo dia. E não foi casual, foi de propósito. Foram mostrar, nós, socialistas, estamos nos independizando da ajuda do Fundo Monetário Internacional. Não precisamos mais de vocês. Num ambiente econômico muito forte. Mas aí que começou o segredo. E esse segredo que era? Estabelece dependência da população de baixa renda, com ajuda social. E uma ajuda social que seria um projeto de país dependente do Estado em muitos anos. O próprio Lula falou, não vamos conseguir colocar o socialismo e o comunismo com uma metodologia de um dia para o outro. É só escutar as falas deles no passado. Okay. Então, qual foi o segredo aí? Eu te dou ajuda social, você de baixa renda vai começar a ter filhos a partir dos 16 anos e serão muitos. Na minha conta, e eu denominei isso uma equação macabra, eram 4. E por que eram 16 anos? Eu preciso você ignorante e você dependente. E nessa ignorância e dependência, eu vou te ajudar. Então, na Argentina, quanto mais filhos você tinha, mais o Estado te dava dinheiro. O que fazia uma pessoa de baixa renda que não tinha nenhuma educação sexual? Só com filho. Era uma bolsa trança. Na classe média, aquele que tenha um pouco de intelectualidade, você tinha uma característica de ter 2 filhos só, promédio, porque era a quantidade de filhos que você pode manter. Quando a gente nasce, uma criança tem desenvolvimento apenas de 23, 24% do cérebro. O que você precisa para o desenvolvimento cerebral da criança? Proteína. Vocês sabem bem disso. Quando eu te dou açúcar e farinha, que é ajuda social, eu te faço um dependente. Intelectual, inclusive. Não vai conseguir fazer nada. Exatamente. A pessoa que tem um desenvolvimento cognitivo melhor por uma alimentação proteínica, o dia de amanhã não vai precisar do Estado. Só que você tem, a partir dos 24 anos, 2 pessoas. E a partir dos 16, na classe baixa, 4. Quer dizer que são 2 gerações de classe média, com 4 pessoas, 4 filhos, e 3 gerações de classe baixa com 12 filhos. Todos eles eleitores. Por que alguém que depende do Estado e que desde que nasce se acostumou a essa ajuda social vai resignar dessa ajuda para tentar um voo sozinho? Não vai. Nem consegue. Não consegue. Então é uma trampa eleitoreira que foi feita para uma dependência. Qual foi o clique na Argentina? Milei. Porque a partir das redes sociais começou a colocar a pulga atrás da orelha da juventude, dizendo, cara, esse futuro aqui é uma merda. Você merece uma coisa melhor. Isso depende de você. E eu posso te ajudar a não ter a dependência do Estado. Lembra disso. 2 milhões de ajuda social em 2001, 2002. 2 milhões e meio de pessoas trabalhando para o Estado. 5,8 milhões de pessoas aportando essa festa. O número fechava. 2023, são 20 milhões, 25 milhões chegaram a ser de pessoas com ajuda social, sobre 45 milhões de população. Eram 5 milhões de pessoas trabalhando para o Estado. E quantas pessoas alavancando? 5,8 milhões. A conta não fecha. Não fecha a conta. Explodiu o país. Economicamente, o país explodiu. E como explode? Aumento da dívida pública. Sim. Moratória. A Argentina tem muitas mais moratórias que o Brasil. Sim. Mas o peso argentino perdeu 13 zeros. O peso brasileiro perdeu 17 zeros. Várias ajudas do FMI. E sempre por quê? Porque tínhamos que deixar as pessoas ignorantes e dependentes. Esse foi o projeto. E funcionou na Argentina até o Milei. Aqui, em teoria, funcionou até Bolsonaro por causa da corrupção. A disrupção não foi a mesma que na Argentina. Agora, talvez em 2026, essa disrupção se dê pela sensação de injustiça. Eu não sei, vai depender do resultado eleitoral em 2026. Quais os erros, você olhando como um argentino, vivendo no Brasil, há quanto tempo está no Brasil? 43 anos. Perfeito. Eu sou mais brasileiro do que brasileiro. Eu tenho 44 anos. Então, sou quase mais brasileiro que você. É, um brasileiro igual. Sim. Qual o erro que você percebeu do governo Bolsonaro
que ele não podia ter cometido? A sua fala, a fala, a forma de comunicação. Eu tenho certeza, conheço pessoalmente o Bolsonaro. Sim. O que você vê é o que ele é. Ele não tem um discurso diferente. Ele é espontâneo e explosivo. E quando ele falava, por exemplo, das vacinas, ele não precisava ter dito isso. Somente era, eu não vou me vacinar, mas se você quiser, está em todo o seu direito de fazer. Ele deu a provisão das vacinas, provejou as vacinas, mas a fala dele não ajudou. A questão de minimizar a Covid como se fosse uma gripezinha também não ajudou. Mesmo que depois, se você avaliar os resultados da máscara, da abertura, países que abriram e deixaram aberto tudo ser muito melhor. O conceito de fechar era um conceito socialista, dependência também. Na Argentina foi igual. Quando o presidente, e agora volto com Bolsonaro, não estou escapando da pergunta. Tudo bem, não, vamos embora. Mas quando a Argentina teve o blackout mais importante do mundo, a imagem positiva do então presidente Alberto Fernandes chegou a 82%. Quando você foi afogando a economia de tudo, terminou em 12%. Mas a fala do Bolsonaro não ajudou. Essa metodologia de ser tão espontâneo, ele não foi político no seu discurso. Ele foi o que ele era, o que ele é. Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele não tem duas falas. Muito político tem duas falas. Então, para mim, o erro foi no discurso, não no que ele fazia, senão no que ele falava. Então, mas você não acha... Vamos lá, por partes. Por exemplo, a esquerda ela é muito boa. Quando ela entra no governo, ela aparelha aquilo que importa e é necessário para se governar um país. Sim. E eu acho que o governo de direita costuma ter dificuldade, eu não sei porquê, de fazer não esse aparelhamento de maneira ilícita e ilegal, mas política. Por exemplo, a imprensa. O Bolsonaro apanhava dia e noite da imprensa. O Milei também apanha. O Milei não é também casual, apanha. por isso eu gosto de fazer a... Perfeito, é porque nós conseguimos fazer essa comparação. Qual é a dificuldade que você entende do governo de direita conseguir trazer, pelo menos a imprensa, a seu lado? Não vai conseguir, porque a imprensa é paga. Paga também? Não paga. Aí que está, são valores. Aí a diferença, e eu defino, vou te dar um adianto. Hoje, no programa Faroeste Brasileiro, que eu conduzo na revista Oeste, vou falar sobre a diferença entre valor e preço. Ok. Valor e preço. Ok. A direita, em geral, isso não é despectivo. Eu não estou falando mal generalizado da esquerda. Ok. Eu sou contra a esquerda, porque eu padeci a esquerda. Claro. Todos somos. Mas quando você vê... O que é a primeira coisa que fez Bolsonaro e a mesma coisa repetiu Milei? Corta a pauta publicitária. Eu não vou pagar para canais de televisão para falar bem de mim. Até porque... Primeiro, por uma restrição orçamentária. O Milei estava num país falido. Quebrado, sim. E o Brasil, mais ou menos, na época. Segundo, se eu tenho que te pagar para você divulgar, para que o povo saiba o que eu estou fazendo, é que ele não está recebendo o que eu estou fazendo. Se você precisa pagar, é que não está chegando lá. Se consigo, com política pública, chegar na base da pirâmide social econômica, eu não preciso divulgar o que estou fazendo. Chegou. Ele já está sentindo isso. Só que a narrativa para pessoas dependentes e ignorantes, se eu te digo, não, a gente está melhor. Olha o que fez aquele, o teu adversário. Você vai acreditar. Eu denomino isso dissonância cognitiva militante. Eu posso te pegar vendendo droga na rua, mas o meu cérebro vai falar, não. Eu estou vendo errado. Não é isso, não. Isso. Assim funciona a esquerda. E assim funciona no Brasil. E assim funciona na Argentina. Só que esse é o fato de ter valores. Sim. O cara que tem valores não paga para o outro, porque esse outro tem preço. Eu entendo. E aí, a mídia, que precisa disso, ele vai mudar de lado. Nós temos a Globo, temos várias. São muitos exemplos. Jornalistas que criticavam fehacientemente a esquerda, hoje defendem a esquerda. Exatamente. O que mudou? O dinheiro. Então, está respondida a tua pergunta. Mas a pergunta, por que não pagaram? Não Porque pagam. tem valores. Eu não pagaria. Se eu fosse presidente do Brasil... Mas aí você não vai ficar. Eu não sei, Deixa eu tenho um critério diferente. Porque tem uma coisa interessante. Veja, você tem dois males diante de você. Dois males diante de você. O fato de você pagar a imprensa não é um crime. Mas pelo menos você vai proteger o povo. Aí você quer defender, beleza, valor. Eu entendo isso, porque eu acho que eu vivo por princípios. Então. Porém,
Porém, eu não estou cometendo nenhum ato ilícito. Não, não. E aí claro eu estou colocando pessoas em situação de continuarem sendo enganadas. Então talvez valha a pena eu pagar aqui para que aquelas pessoas recebam verdade do que manter essa postura e olhar que no final das contas essa minha postura prejudicou todo mundo. Não é errado o teu pensamento, mas vamos Porque lá. eu não estou cometendo crime. Claro, não está claro, isso está claro. Entende? Mas olha só, por que hoje o Brasil, sobretudo, está querendo controlar as redes sociais? Porque no primeiro governo Lula era um governo analógico. Eu nasci, você nasceu numa era analógica. Totalmente. E hoje estamos nos adaptando a uma era digital. Mas tem pessoas que nasceram em 2000, que já têm 25 anos, que são votantes. E nunca ligaram a televisão para ver Globo. Nunca. Verdade. Então, eles veem o que acontece no X acompanhando. Pessoas que estão ideologicamente alinhadas com ele. Eles acompanham no TikTok, sei lá, nas redes sociais. Isso. O governo Lula, na época, o governo Kirchner na Argentina, se eu não gostava, eu parava na frente da TV ou do rádio e xingava o cara. Ele não sabia. Hoje o político sabe. Perfeito. Tinha muito político que você nunca tinha visto na vida. Se hoje vocês que são uma estrutura de questões esportivas, eu te pergunto, me diga quais são 7 jogadores da seleção nacional. Ninguém sabe Você mais, sabe. mas o STF sabe. Aí, É verdade, fechou, é verdade. Fechou. Na época, não. Há 20 anos atrás, em 2003, 2004, desafio qualquer brasileiro que me diga quem era algum ministro do STF. Você só conhecia como mensalão Joaquim Barbosa. Perfeito. O resto não. Então, e aí precisamos voltar mais para trás. É a destruição do conceito da República que tinha Montesquieu em 1748, quando escreve era um panfleto, não era um livro, O Espírito das Leis, que ninguém sabia que tinha escrito até que alguém levantou a mão e falou, foi ele, Montesquieu, foi ele. Sim. Quando ele distribui os 3 poderes, ele abre os 3 poderes e uma das características do judiciário, além de ser o guardião da Constituição, tinha 2 características que era ser nulo e invisível. Basta colocar Espírito das Leis, características Perfeito. do judiciário. Nulo e e invisível. O que era nulo? Cara, era cego. Neutro. Eu não tenho que saber quem está o nome da capa do processo. Eu tenho que ir no processo e dizer, esse cara é culpado, esse cara é inocente. E aí depois via, quem é esse cara? É um adversário meu, mas é inocente. Eu Sim. tenho que soltá-lo. Sim. E a outra, invisível, ninguém sabia. Pega a Corte Suprema dos Estados Unidos, pega a Corte Suprema da Argentina. Hoje tem 3 membros, deveria ter 5, tem 3. Se você me perguntar os 3, eu não sei. Eu sei 2. O terceiro não lembro. E por que isso? Porque é invisível. O cara não aparece na TV, não dá palestra, não fala, derrotei o mileísmo, Claro. não fala nada. Claro. Então, esse conceito foi se deturpando de uma forma que hoje nos acostumamos como um sapo que você coloca dentro d'água e vai fervendo de aos poucos. Sim. O cara fritou, mas ele não se tocou. Joga o sapo na água fervendo, o cara vai pular. Sim. Então, aí vem outra questão. Eu vi no Foro de São Paulo, eu me infiltrei no Foro de São Paulo na reunião de Brasília, 29 de junho de 2023. Eu tentei participar pela Jovem Pan e eles não aceitaram o meu credenciamento como jornalista. Eu já estava na Jovem Pan. Aí eu me neguei a pagar $50 para aqueles que são contra o imperialismo americano. Falei, cobra em moeda cubana, se quiser, ou em moeda... Não, dólar, $50. Falei, não vou pagar. O que eu vou fazer? Vou chegar cedo. Eles não acordam cedo. Então eu cheguei cedo. Entrei cedo, fui erradamente de gravata, tirei a gravata logo que entrei e me coloquei num fundo atrás de uma coluna. É um salão grande. Encontrei uma credencial que falava José do PT, staff. Falei, eu não tenho cara de José, muito menos do PT, mas coloquei a credencial virada. Eu tinha uma credencial, ninguém ia pedir para virar. E eu fiquei quietinho, ouvindo. Ouvindo. Primeiro dia, na boa. Aí fui no credenciamento como se fosse um jornalista do exterior. Falei, eu gostaria de me credenciar jornalista de La Nación. O cara não sabia nem como se escrevia La Nación. Aí eu falei, deixa que eu escrevo. E deixei Gustavo Segre e não escrevi nada. Tinha uma reunião que era da Universidade de la Comunicação da Venezuela, fechada. E eu fiquei lá. A Mônica Valente, que era secretária executiva, me reconheceu e me convidou para ir embora. Respeitosamente. Foi respeitoso. Você não é bem-vindo aqui, então te peço para você se retirar. Falei,
na boa. Mas eu ouvi, tudo que está acontecendo hoje, dessa regulamentação das redes sociais, foi falado nesse momento. E quem revisa o que a gente coloca, não é sequer necessário fazer em Brasil. É a Universidade de Comunicação de Venezuela. Era um projeto feito. Aí apareceu um grupo de socialistas americanos. Eu falei, eu quero ver isso. Teoricamente foi vendido como que ia ser uma secretaria do Estado americano. Eu falei, estranho. Não era secretaria porcaria nenhuma. Eram 6 pessoas que falavam de uma agrupação socialista, comunista nos Estados Unidos e éramos 5 pessoas assistindo. Eram 6 do que falavam, 5 assistindo. A vergonha era tão grande que eles mudaram para outro salão, que tinha mais gente. E aí já tinha mais gente ouvindo. E eu que tinha aí. Não me deixaram perguntar. Só que quando termina, eles eram 75 mil membros, teoricamente. No segundo dia já tinha aumentado para 100 mil. Era a mesma narrativa. Diga um número que quiser, sim, que vai colar. Sim. E aí, quando terminou, eu perguntei, me desculpa, se vocês são 75 mil, 100 mil, quer 200 mil, quer 1 milhão, não ligo. Os Estados Unidos têm 340 milhões de população. Não seria mais fácil vocês irem para Nicarágua, Venezuela, Cuba, Argentina, eventualmente, que estava num governo de esquerda, do que tentar convencer a 340 milhões que a ideia de vocês é melhor que a deles, que é o país mais livre do mundo? Aí ele falou, de que médio você é? Aí eu falei, Jovem Pan. Saíram disparados. Mas era um projeto. Claramente era um projeto. E naquele momento, na primeira fala de Lula, no primeiro dia, era assim, queremos socialismo. Ou seja, e qual é o objetivo? O socialismo é igualdade social. E o capitalismo também tem essa vontade, só que o conceito é diferente. No socialismo é quem tem que dar para quem não tem. No capitalismo é quem não tem que ter ferramentas para ter se ele quiser. Mas se ele não quiser, não me incomoda, cara. Se eu tenho 10 milhões de reais e eu dou R$1 para 10 milhões de brasileiros, eu sou mais um que não tem nada. Lógico. E não resolvi a vida deles. Mas se eu gero emprego e eu consigo mostrar que através do emprego, do esforço, de ver meu pai acordando cedo para trabalhar, meu avô acordando cedo para trabalhar, eu consigo fazer igualdade social levantando. O que a pessoa que recebe ajuda social na Argentina não viu nunca. São gerações de pessoas que não viram o pai acordando cedo, a mãe acordando cedo, a vontade de procurar trabalho, ir caminhando, buscar um emprego, e o avô também. Então, qual é a motivação dessa pessoa? Que não tem um desenvolvimento cognitivo por falta de proteína, que não teve o exemplo do pai e do avô, da mãe e da avó, para ter um futuro melhor. Não tem. E aí aparecem as redes sociais. E aí respondo a tua pergunta e me desculpa que é estendido. Vamos embora, tudo bem, é ótimo. A direita não vai pagar a uma publicidade, uma propaganda num meio de comunicação. Porque, por valores, entende que isso não é necessário. A esquerda depende disso para convencer as pessoas que o seu projeto é melhor que o outro. Eu vou dar um exemplo para ti de outra forma. Eu conversei aqui... E nós conversamos muito energicamente, eu e o Marco Antônio Costa. Grande amigo. Grande amigo, Superman. Nós conversamos sobre cota trans. Eu sou a favor, ele contra. Sim. E eu expliquei por que eu sou a favor. Eu não sou a favor do pacote todo. Eu expliquei para ele exatamente por quê. Ele contra. E eu disse assim para eles, sabe o que eu vejo de problema na direita? A direita, ela pega uma pauta... E ela diz, não presta. Trans, não vamos falar sobre. Não queremos. Está errado. Para mim, isso está errado. Eu disse isso a ele. Eu falei, o problema da direita é que ele não pega a pauta e tenta olhar assim. Bom, o que daqui faz sentido e o que não faz. Vamos trabalhar para que o que faça sentido, coloquemos em prática. E o que não faz, colocamos de lado. Porém, eu não abro mão deste grupo de pessoas que estão em sofrimento, que têm dificuldades, claro, porque eu não gosto da pauta. Não pode ser isso. Está errado. Não tratar a pauta não tira a pauta da pauta. Exato. E aí, eu falo, a direita, ela faz muito isso. Por exemplo, em relação à própria mídia. Quando você deixa de conversar, ou, mesmo que seja, não é ilegal, investir para que ela fale do que você está fazendo de benéfico, olha só, você está dando poder total para que o outro lado use essa mesma mídia contra você.
Vou dar um outro exemplo para ti. Diga. Regulamentação das redes sociais. Eu consigo enxergar um cenário onde é necessário algum tipo de regulamentação. A direita às vezes pega... Vou explicar. Por favor. A direita às vezes pega e fala, não, tem que ser totalmente livre. Porém, o que a esquerda faz? A esquerda faz ardilosamente, o que o Felca, o Justo Felca fez. Sim. Olha, nós temos um problema. E aí ela vai ardilosamente, pega algo que é um problema, coloca na pauta e ela passa tudo o que ela quer. Mas por quê? Porque a direita abriu mão de tratar de saída ao negócio. Tem lógica. Veja bem, eu conversei aqui com a delegada Liz. Inclusive, esse programa está no nosso canal. Eu fiz um documentário aqui no meu canal com a delegada chefe do núcleo, que é um núcleo de investigação contra crimes sexuais virtuais a crianças. Caramba. Chama estupro virtual. Já ouviu falar disso? Sim, claro. Ótimo. Ela é a chefe. Eu fiz um programa com ela, nós choramos no programa, não aguentei. Eu pedi para ela voltar, fizemos um documentário, mostrei todas as imagens, ela me mandou tudo. Você não consegue ver. Muito pior do que o Felco apresentou. Não tem nem comparação. Caramba. Nem comparação. Por exemplo, esse é um caso real. Pessoas, e eu tô falando, não estou falando nem de muitos adultos, tô falando adolescentes, jovens, se infiltram nas plataformas de jogos, aliciam as crianças, estou falando de crianças de 8, 9, 10, 11, chantagiam as crianças. Terrível. Vão para uma plataforma chamada Discord, que é popular entre os gamers, entram em live ao vivo, 2.000 pessoas. 2.000. E aí começam a falar para as crianças se mutilar. Terrível. Ao vivo. Terrível. Ao vivo. Isso é terrível. Pegando, por exemplo, agulha e filmando. Cadê o governo? Isso aí que eu quero chegar. Olha Cadê só. o Estado? Um dos crimes, tá bem? Um dos crimes. Elas falam para nós. O aliciador manda uma menina de 11 anos, se eu não me engano, matar o próprio cachorro, filmando. Terrível. Cortar a pata do cachorro. Terrível. E enfiar dentro do próprio órgão genital dela. E isso tudo sendo filmado. Nossa Senhora. Ao vivo. Em uma plataforma super popular entre os gamers e ninguém para o negócio. Aí eles, da investigação, estão infiltrados nesses grupos, estão vendo a conversa, veem que tem uma live que vai acontecer para matar alguém. Eles começam a entrar em contato com a plataforma, a live começa, aí a criança aparece nua. Terrível. Se mutila, se corta, eles entram em contato, derruba o servidor, pede para derrubar, a plataforma não responde, demora 40 minutos, 1 hora, até então a criança já está se mutilando. Terrível. Perdem o endereço, não passam. Não tem responsabilização. Não acontece nada com a plataforma e eles não conseguem chegar praticamente nos criminosos. Eles acabam conseguindo, muitas vezes, chegar na vítima, salvam outras tantas não conseguem. E aí fica a pergunta, de alguma maneira, não precisamos regulamentar isso? Não, mas espera aí. E a regulamentação resolve isso? Porque se eles não conseguem hoje, esse é o ponto. Não vai conseguir resolver. É disso que eu estou querendo dizer. Não vai resolver regulamentando. Vem comigo aqui com calma. É disso que eu estou falando. Quando eu converso com o pessoal, e eu sou de direita, mas eu torço por uma direita que não se torne esquerda. Ok. O que aconteceu com o Perón? Boa. Porque o grande risco da direita que eu vejo é a direita que eu vejo desejosa pelo poder apenas. E ela vai se tornar a esquerda. Isso é um erro gigantesco. É um erro gigantesco. Que é quando? Quando não conseguimos ter um mínimo de diálogo de bom senso. Regulamentação das redes. Eu consigo enxergar, de alguma forma, nós sentarmos numa mesa para tratarmos pontualmente questões fundamentais para que haja minimamente equilíbrio e saúde social. Entendo. O problema é que quando eu abro mão, eu pego a pauta do Felca, que está certo, a adultização é um absurdo. Ou isso que eu falei é pior ainda. Terrível. Aí eu falo, não precisamos regulamentar, porque eles querem nos proibir de falar. Calma. Não estou falando de proibir de falar. Opinião. Não, mas hoje temos esse problema. Eu sei.
Hoje O problema temos. é que quando eu abro mão de tratar, sabe o que eu faço? Eu jogo no colo da esquerda tudo que eles querem. Tá, mas aí é a narrativa deles. Porque eles foram contra aumentar a pena para a pedofilia. Foram contra Eu um sei. monte de Segredo. coisas. Eu tô contigo. É onde entra o que eu falei. A esquerda, ela é ardilosa. É tipo uma cobra. É Ela vem narrativa. sorrateira. Vive de narrativa, Eu sei. cara. Mas veja que inteligentes eles são. E a direita abre mão da narrativa. Mas a narrativa não tá errada. É que contra fatos não há narrativas. A questão é como eu consigo mostrar para essa pessoa que isso é narrativa e não é fato. Veja só, vou corrigir. Lembra quando você falou, por exemplo, Perón? Sim. Havia um problema social que não era uma narrativa. Claro, uma narrativa não barata. Era verdade. Sim. Como pode alguém trabalhar 12, 14 horas, não ter férias, não ter folga, não ter mínimo direito humano? Sim. Aí ele pega uma verdade, a esquerda, cria, aí sim, uma narrativa, não sobre a verdade, mas para passar interesses Claro. escusos que eles querem. O que eu acabei de te falar não é uma narrativa falsa, é uma verdade. Crianças estão morrendo nas redes sociais e não há nenhum tipo de punição. Isso está errado. Mas aí Tá é uma errado. falha do Estado. Ótimo. Então, o que o Estado deve fazer? Criar um modelo, e aí é onde entra a direita. Isso é política. Porque, de um lado, você vê as pessoas querendo deturpar a coisa. O que é a política? É o outro lado chegar e falar, não, peraí. Vocês não vão usar uma verdade para trazer um bando de coisa errada aqui. Eu não Claro. vou deixar. Tudo bem. O que a direita costuma fazer? E a direita, que eu tô te falando, que é o meu medo, é a direita que tá indo para um lado, parece que é poder por poder. Não consegue mais nem conversar. E não consegue vir a público explicar. Então, por exemplo, o Fel, quando levantou a tese, olha, a adultização. No primeiro momento, todo mundo falou, que legal. Foi a esquerda dizer, olha, temos que regular as redes. O pessoal da direita não falou, não, vamos equilibrar isso aqui. O pessoal da direita começou a saber o que fazer? O Fel como miserável. Bom, isso é um erro. Entende meu ponto agora? Concordo. Você entende meu ponto? Entendo, mas olha só, se hoje, que já tem uma regulamentação, a minha conta Instagram, Sim. segre.gustavo, semana sim, semana também, está em Shadowban. É verdade. Só eu critico ao governo. É verdade. Aí, e são críticas argumentadas, não são críticas, não adjetivo Eu nunca. sei, eu sei. Não reclamo de baboseira. Gosto de ouvir a que pensa diferente porque eu aprendo. Se eu não entendo o que eu estou defendendo e o que você está defendendo e qual é a tua argumentação, eu não vou ampliar o meu nível de entendimento sobre o que o outro está pensando. Perfeito, Segredo. Diálogo nos faz crescer. A expansão da consciência. Aí você precisa, e o que o Brasil não tem, é uma política de Estado, em que esquerda, direita, centro, vacilão, murista, quem Isso. for, vem e fala, cara, temos um problema aqui. Pedofilia, adultização, chame do jeito que você quiser. Ok, como nós chegamos a resolver isso? E cada um vai propor uma avenida. Eu a proponho pela Pacaembu, outro pela Sumaré, mas Sim. todos estamos tentando chegar nesse No lugar. caminho, sim. Isso é política de Estado. Perfeito. Quando você trabalha apenas com política de governo, você vai e volta. A esquerda disse, vamos fazer isso. Aí ganha a direita, volta para trás. Aí a Isso. esquerda ganha, vamos É de isso. novo. Não saímos do lugar. E é isso que está acontecendo na mentalidade hoje da direita. Só que ela ainda não chegou no poder como quer. E é um problema aí. Isso é um problema sério. Claro. Eu dou um exemplo para ti. Quer ver eu dar um exemplo? Exemplos, Por favor. porque é o seguinte. A gente... Lembra que você falou preço e valor? Meu pai me ensinou a ter princípios. E isso é inegociável. Nossa vida é Totalmente. isso, cara. Ou senão a gente se torna hipócrita e a vida perde o sentido, na minha opinião. Eu tenho que ser coerente, até a última página do livro, ainda que me doa. Eu tenho que ser coerente. Quer ver um exemplo? Todo mundo aplaudiu o Sérgio Moro. Todo mundo aplaudiu o Joaquim Barbosa. Claro. Só que eles não perceberam que quando aplaudiram esses, hoje não gostam que aplaudam o Barroso. Claro. Só que todo mundo que hoje xinga porque aplaudem o Barroso, esqueceram que eles permitiram quando aplaudiram o Joaquim. Mas aí eu tenho uma... É muito interessante Eu isso. entendo, mas tem uma discrepância. Na minha opinião, subjetiva. Ok. Subjetiva. É minha opinião e não é a Ok. opinião universal. Eu vi a corrupção. Eu vi o dinheiro. O Barroso falou isso. Eu vi as malas, eu vi o dinheiro. Sim. O dinheiro estava. Sim. 400 e tantas delações em total, leniência, empresas devolvendo grana. Ninguém devolve grana se não roubou, cara. Sim. Sim. E sem nenhum conceito de te deixar 10 dias numa solitária como Felipe Perfeito, Martins. perfeito. Então, isso existiu. Mas, Segré,
Qual é o princípio que você mesmo falou? Invisível. Claro. Nulo. Mas aí você entra numa outra questão. É que eu quebrei o princípio. Eu quebrei o princípio aqui. Aí tem um juiz lá que é vagabundo, safado como esses. Já que o princípio foi quebrado, eles têm menos moral e ética que todo mundo. Sim. Só que eles... tem precedente. Aí, meu amigo... Mas aí existe uma grande A cobra entrou, diferença. entra inteira. Mas sabe qual é a questão aí? E tem a ver com os princípios que teu pai e meu pai me ensinaram também. Defender o que é de bem. Eu sei. Eu vi a corrupção, então a gente vivava ao Moro, ao Deltan Dallagnol, a pessoas que estavam se contrapondo com uma política corrupta. Sim. Erradamente, concordo. Mas aí é a tua primeira observação. Precisamos de um ditador, um líder. E a gente falava, cara, esse cara está nos salvando da corrupção. Pegou a bandeira e salvou. A forma, eu não sei juridicamente se estava certo ou estava errado, mas se aquele momento foi abolido por suspeição de um juiz, porque falava com o promotor, me diga por que agora o Alexandre de Moraes e o Gonei conversam e não tem problema. Eu sei. Quer ver eu dar outro exemplo para ti? Mas quantas pessoas na época da Lava Jato não recebiam ali medida protetiva, iam preso ali provisoriamente e não tinham que ter sido, porque não estava sendo respeitado o devido processo legal. Eu lembro até hoje, na Jovem Pan, o Andreasa, né? Ele falava muito sobre isso. Ele falava, cara, calma aí. A Lava Jato é excelente, tá? Mas, cara, respeitem o devido processo legal. Tá, então imaginemos que não foi respeitado, de fato foi anulado, na minha opinião, anulado erradamente. Tudo Mas bem? tudo Não, bem. não. Eu não estou falando do caso todo. Daqui a pouco vamos devolver a grana roubada. Não vai faltar eu não estou falando do caso todo, porque isso é um absurdo. É um escárnio pra gente. Tá. Porque os caras foram pegos com dinheiro. Ok. Eles roubaram, eles falaram. Tá. Não, eu estou falando de alguns... Ok, Alguns mas naquele momentos momento durante... foi anulado. E os hoje? Esses momentos hoje? Sabe por que a questão era? E era um conceito ideológico também. Quando você trabalha na polarização, você confronta uma parte da sociedade com a outra. Isso. Não interessava se o Lula era corrupto ou não, interessava ver o Lula preso. É isso. Não interessa se o Bolsonaro é golpista ou não, interessa ver o Bolsonaro preso. É isso. E aí perdemos o conceito do que é válido, do que é verdadeiro. É isso. Por quê? Não importa como, use a tua criatividade. Se eu te dou a pessoa, você procura o crime. E aí voltamos no começo. Não é invisível e não é nulo. É isso. Mas isso... Agora... Para mim é um conceito de social. Então estamos chegando num diagnóstico. Que eu gosto de olhar isso. Eu gosto de olhar e falar assim, qual é o diagnóstico dessa situação? O diagnóstico, sabe o que está? É que entre esses dois extremos, a diferença está em quem está com poder. O que é errado também. Porque vamos imaginar... capitalista... mas não está no poder. O outro quer ser socialista, mas está no poder. Agora, eles sempre vão usar do poder, quando estiverem, para fazer o que querem. Ou seja, eles sempre vão dizer assim, os fins justificam os meios. Mas tem uma vez... Ponto? Entendo. Deve lembrar do Kissinger, um secretário de Estado, um dos mais famosos do governo americano na época. Kissinger era feio pra caramba... E o cara tinha grana, mas não tinha muita grana. Mas ele tinha um sucesso com o sexo feminino incrível. E aí perguntaram para ele, cara, qual é o teu segredo? Porque você não é lindo, não é bonito e não tem grana. Isso não é despectivo, é apenas uma realidade. Sim, uma constatação. Aí eu falava, mas eu tenho o sex appeal mais importante do mundo. Eu tenho poder. Foi ele que falou. Ótimo. Quando você dá a uma pessoa poder e não tem uma educação que permita manter a humildade e o uso desse poder, você pode estar armando um ditador. Qual que é aquela frase, Segré? Um poder, ele corrompe, poder absoluto. Vou pegar eles aí. Por favor. Chili beans. Isso é muito bom, obrigado. É gostoso, vai gostar. Vamos experimentar. Vai gostar. Agora, qual é a situação, para mim, ideal? Se você conseguisse... E não é fácil. Eu dividiria o Brasil em dois, geograficamente falando. E dissesse, cara, não precisamos brigar. Não precisamos brigar. Concordo. Quais são os estados defendidos pelo PT? Tem Norte e Nordeste, prioritariamente. Tem gente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste que gosta dessa política. Eu te dou dinheiro... E você vai para lá. O que você está falando é legal, mas não vai. Não dá, mas olha só. Pô. E aqueles que estão nos estados do Norte e Nordeste, administrados pelo PT, que não estão de acordo... Vem para cá.
vem para aqui e a gente divide o país, não precisamos nem fazer mais eleições um contra o outro. Vai mudar o candidato, mas a metodologia vai ser a mesma. O problema é que a sede do governo de lá vai estar aqui, entendeu? Não. Manda tudo para lá. Manda tudo para lá. Não, eles vão querer estar aqui, pô. E a gente se vê daqui a 10 anos, saber quem está melhor. Cara... O grande ponto, aí você tem razão, e óbvio, tá tudo certo. Esse é o meu lance é, vamos mudar esse país. Eu tenho conversado com muita gente. Eu te falei do Marco Antônio, passou aqui o Arthur Duval do Mamãe, falei. Eu fico olhando, peraí, gente... Vamos ser verdadeiro. Vamos falar a verdade. Aí eu faço uma pergunta, normalmente, eu te fiz essa pergunta. Qual foi o erro do governo Bolsonaro? Você falou a comunicação dele. Uhum. Eu vou dizer 2 outros, tudo bem? Claro. Na minha opinião. E olha só que interessante. O Marco Antônio Costa, eu perguntei para ele, que nota que você dá para o governo? O Felipe Sabará teve aqui também. Sim, foi uma bela conversa. Foi uma bela conversa com ele. Muito gente boa. E eu dei nota 7 pro Bolsonaro. 0 pro Lula, 7 pro Bolsonaro. Só que eu tento trazer algum senso crítico. Que eu olhei, eu olho e falo, cara, isso tem que ser dito. Por quê? Eu não idolatro pessoas. Não. Eu tenho ideais. Porque ideias ficam, pessoas passam. Uhum. E pessoas são corruptíveis. As ideias permanecem. Eu virei e falei assim para ele, por que ninguém da direita teve coragem, culhão, para chegar e dizer assim, olha, o Bolsonaro, ele teve um governo técnico excelente, anticorrupção, ministros extremamente competentes, porém, entretanto, ele foi covarde. Por quê? Isso é interessante. Porque toda a aberração que hoje a gente vê em relação à fraqueza do Congresso e do Judiciário e a fortalecimento do Judiciário foram promovidos pelo próprio Bolsonaro ou família. Em que exemplo? Momento. Vou dar um momento para você. Alguns momentos. Um que, para mim, é muito interessante, Daniel Silveira. Quando o Congresso joga ele para os leões e o Bolsonaro disse que não conhecia a pessoa... Não conheço esse cara. Falou merda aí. Eu não conheço ele. Por quê? Porque sempre a água, sabe como é que é? Bateu, pode voltar? Sim. Fica com medo. E ele agiu assim diversas vezes com várias pessoas que eram próximas a ele. Desde o Bibiano, lá no comecinho, a qualquer outro. Quando a coisa ia voltar para ele abria a mão da pessoa. Não conheço. A partir do momento que você jogou o Daniel Silveira para os leões, o Congresso perdeu a moral e acabou. Mas aí eu te conto um bastidor dessa situação do Daniel Silveira. Inclusive, o Bolsonaro deu a graça. Calma. Deu a graça depois. Tá, mas olha só. Eu estou falando na hora do furacão. Sim, mas olha só. Rapidamente. E quando ele dá a graça depois, ele não era o presidente? Ele era. A graça não tinha que valer? Tinha. Ele não tinha que ter peitado o STF ali? Mas, cara, ele peitou muito o STF. Quer ver eu dar um segundo momento para o senhor agora? Diga. Aí o senhor pode responder para mim. Não, por favor. Educação, por favor. Tá. É uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Eu sou um admirador gigantesco do seu trabalho. Muito obrigado. De verdade mesmo. Obrigado. Muita honra e orgulho. Um argentino brasileiro. E de verdade, tá? Vem cá. Quando o Flávio Bolsonaro não assina a lava-toga. Boa. Me explica. Ali é um outro momento. Quer ver um outro momento? Acabou, porra! E no dia seguinte ele faz uma cartinha com o Michel Temer pedindo desculpa lá pro Moraes, baixando das calças pro Moraes. Me diga uma coisa, Segré. Eu falei de 3 momentos para você. Um que para mim é interessante porque tem a ver com o Congresso e o parlar. Uhum. Por quê? O Daniel Silveira foi preso por falar. Sim. E anacronicamente, porque veja que é muito interessante isso, né? Pegaram um vídeo dele. Uhum. Como se ele estivesse dentro... Porque a lei tipificava se ele estivesse no STF. Ah, não, mas aí é vídeo... Mudaram tudo para prender o cara. Sim. O Congresso topou, o Bolsonaro disse que não conhecia, jogou pro leão. A partir daquele dia, o congressista tem medo de falar. Sim. O filho dele que podia ter assinado e moralizado o STF naquele momento, votei errado. Aí votei errado. E para de ser perseguido pelo STF. Olha que legal. Vamos ser honestos. Aí ele vai pra rua. O povo tá todo com o Bolsonaro. Cara, ali, 7 de setembro, foi maravilhoso. Foi incrível. Foi incrível. Mas eu te dou 2 versões complementares. A primeira, teve, eu não lembro o nome, uma deputada de Goiás
que era relatora do caso Daniel Silveira, que ela falou, isso foi na Auriverde, do Pitoli, eu ouvi essa fala dela, em que foi acertado com o STF que Daniel Silveira ficaria 1 ou 2 semanas preso e depois sairia. E o Congresso entregou o Daniel Silveira com esse compromisso. Não foi honrado esse compromisso. Segundo a palavra dela. Tudo bem. Eu não lembro o nome dessa diputada, uma diputada de Goiás. Agora, deixa eu te perguntar. Pausa. Ainda que beleza tenha sido feito esse acordo, ele é imoral, indecente, desonesto. Claro. E acabou no... Quer dizer, ainda que o Congresso fazer isso, não exime o Congresso foi covarde. De jeito nenhum. Mas também ao contrário. Foi covarde. Ao contrário. E foi covarde. Mas eu volto. O Bolsonaro não podia... Ali, ele tinha que ter falado... Não está... Ele tinha que ter vindo a público. Sim. Porque ele tinha apoio popular. Sim. Ele se eximiu. Então, ele deixou na mão dos covardes um cara ali que vestia a roupa dele. Aquele cara era 100% Bolsonaro, meu. Sim, claro. Tá morrendo. Não, depois ele foi, inclusive, candidato a senador e foi barrado, né, no Rio de Janeiro. Mas ele tá morrendo. Sim. Ele tá morrendo na cadeia, esse Sim. cara. É um absurdo. Sim. Mas por quê? Por covardia. Por isso que eu lhe falo. O Bolsonaro, para mim... Eu estou falando agora do Congresso. Nós temos um problema no Congresso, começou ali. Nós temos um problema no Judiciário que podia ter mudado primeiro com o filho e depois ele abaixou as calças com o Temer. Pergunto, por quê? Covardia sempre. Aí pode ser outra coisa também, não apenas covardia. Pode ser um morto no armário que não quer sair. Ou o deputado, o senador, não quer que esse morto saia. Hoje você tem um sistema errado, em que a sabatina é feita no Senado. Perfeito. Aí você está no STF. Mas se eu digo, quero te tirar, e aí pode ter a explicação do Flávio Bolsonaro, era na época da investigação das rachadinhas. Perfeito. Então você tem dizendo, você está querendo me tirar? Peraí, eu tenho uma pasta aqui Exato. que diz Flávio Bolsonaro ou diz Gustavo Segredo. Perfeito. E eu vou tirar essa gaveta e vou pegar a tua pasta. É o que está acontecendo hoje com Alcolumbre e com Mota. Mas, meu amigo, o que o Bolsonaro dizia nas eleições? Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer. Aí ele disse também, eu lembro muito bem, se meu filho for culpado, ele que pague. Tá certo. Só que o que ele fez? Ele negou isso. Ele negou exatamente a fala dele, que nós olhamos para ele e falamos, esse cara vai nos ajudar. Ele é diferente. Ele é diferente. Tudo bem, mas na hora que ele chegou lá, ele não cumpriu. Mas não conseguia também. Olha só. Não, mas eu estou falando desses dois princípios. Não, aí eu estou nem tudo bem. falando da política. Eu entendo. Sabe por quê, eu Segredo? entendo os teus Deixa eu te fazer só uma última pergunta. Claro. Porque eu não quero ficar te interrompendo, eu quero que você fale. Imagina. Se o Bolsonaro tivesse pego o microfone e falado assim, pessoal, o Brasil é ingovernável. Eu estou tentando, está acontecendo isso. No STF é isso. Ou não sei o que fazer mais. Eu vou entregar isso, porque não tem o que fazer. Ele nunca mais saía da presidência. Mas não dá para fazer isso. Não sei. Não tem como. Não sei. O Bolsonaro, desde a época de Dom Pedro, foi o único presidente que cada 6,3 dias, eu fiz a conta, teve algum impedimento do STF. Lembra, inclusive, na pandemia, por exemplo. E eu briguei com o Arthur Duval por causa disso. É verdade. Então, ele não tinha autonomia para fechar ou abrir nada. Academia. É verdade. Abria academia, o STF falou, não. Abria cabeleireiro, não. Exato. E todo mundo aplaudiu. Lembra? Claro. Então, 6,3, pega todo. Foram 120 determinações do STF, pega os 4 anos, vai te dar 6,3 dias. Se você tem essa dificuldade para governar, e aí você vem, e do outro lado, eu não consigo governar se não for pelo STF. Cara, tá explícita. O Arthur Duval teve aqui. A estratégia. Do MBL. Sim. Eu falei para ele, vocês aplaudiram quando o STF proibiu o Bolsonaro de governar na pandemia. Não reclama do STF estar governando o Brasil hoje. Não vocês deram precedente. Não pode reclamar. Então, mas como que... Agora, vamos lá. Porque até agora a gente avaliou a situação. O que eu gosto não é de lembrar, qual é a situação em que estamos. Pode servir para aprender, mas não vai servir para resolver. Kanier, ia falar em russo. Claro, concordo. Vamos olhar para frente. Ok, como que a gente sai disso? A primeira questão, tem que ter uma renovação no Senado e no Deputados com pessoas que não tenham uma pastinha aí no meio. Eleição mais importante de 2026. Vai ser sem dúvida nenhuma. Sim, meu amigo. E aí, nessa eleição, você tem que colocar pessoas que não tenham um histórico que possa ser chantageado por uma situação. Por que o Bolsonaro não ganha em 2018?
E eu lembro que dei essa palestra para 1000 pessoas em Espírito Santo. Por que o Bolsonaro não vai ganhar? Porque poderia ter demonstrado com uma esquerda que só tinha um candidato e era Lula, que a direita tira mais gente da pobreza através da meritocracia e do esforço pessoal do que pelo assistencialismo barato, que é a proposta da esquerda. Qual é a vantagem que nós temos hoje? Defensores da direita e do conservadorismo econômico liberal, que tem várias opções. Ruins, menos ruins, mais ruins, muito ruins, mas são muitas opções. Mas são muitas opções. Quais são as opções de esquerda? Lula. Sempre. E eu vou ir mais longe. E o que a direita está fazendo? Se dividindo, não sei. Bolsonaro. Por que a direita não começa a levantar outros nomes mais fortes? Por uma questão de respeito. No momento que Bolsonaro diga eu não vou, perdeu o poder. O poder está circulado a uma pessoa que diga eu tenho poder. Fala que o Lula não vai ser candidato à reeleição. Se ele falar hoje que não vai ser candidato à reeleição, acabou o Lula. Eu sei. Então ele tem que se esticar até a última hora. Foi o que o Lula fez em 2018. Mas a direita não está correndo o risco de fazer isso com o Bolsonaro? Corre, mas não tem problema por isso. E vou te dizer por quê. Tem 30% dessa cognitiva militância limitada que vai votar Bolsonaro ou quem ele indicar sem perguntar. Verdade. Do outro lado, esquerda, militância cognitiva carente, vai votar quem Lula indicar e não vai perguntar. Verdade. O meio é que vai resolver. E esse meio, hoje, tem um vínculo mais à direita que à esquerda. E eu vou te ir mais longe. Eu acho que o Lula vai ser candidato, mesmo ele não querendo, e é o que a gente deve avaliar é quem será o vice. Porque, na minha opinião, ele vai estar. Se eventualmente ele ganhar, eu espero que não, ele sai da presidência e deixa o vice como presidente. A minha opinião. Porque não tem outro candidato. A esquerda se caracteriza por não ter outro candidato que o pai, a mãe, Cristina. Terminou Cristina, terminou o kirchnerismo. Termina o Lula, terminou o lulismo. Posso te dizer agora um cenário trágico se acontecer? Claro. Se o Bolsonaro cair no erro de colocar ou um filho, que não vai colocar, acho. Ou a Michelle. Eu acho que a fórmula, e eu vou te dizer qual é a fórmula que eu acho que vai ter. Tarcísio e Michele. E só por que isso? Janja. Não e pode, aí, não pode, não pode. Não, já pensei isso, não pode. Porque isso não aí pode. seria... Tu sabe que isso era trágico, hein? Não, mas seria legal, eu acho que seria legal, mas não pode. Porque para colocar a Janja, ele teria que sair da presidência 6 meses. E ele não vai deixar 6 meses na mão do Alckmin. Não vai. Não vai. A lei eleitoral estabelece que para o Lula colocar a Janja como candidato, ele tem que sair. Ele não vai fazer Só que se a direita, o Bolsonaro, anunciar Michele, ele sai. Porque Janja é a melhor adversária para Michele. Sim, mas Janja tem desvantagem com a direita e com a esquerda. Tem muita gente da esquerda que não gosta. Mas você entende que é como se você tivesse... Você desse sobrevida. Você falou, depois do Lula não tem ninguém. Não tem. Mas a Janja eleva o espírito de luta aí pra galera, entendeu? É, mas é para uma parte da galera da esquerda. Tem muita parte da galera da esquerda que não gosta da Janja. Tem todo mundo da direita que gosta da Michele. Então seria um erro, para mim, um erro eleitoral se a esquerda colocar a Janja. E não me chamaria atenção. Não, só coloca a Janja se colocar em Michele. Mas aí não daria tempo. Ah, sim, entendo. Não dá tempo, porque... Espera faltar 2 meses das eleições, que é quando começa. Em agosto começa a campanha. Agosto já é tarde para o Lula sair. Ele teria que sair em abril. Então não vai acontecer isso. Mas, qualquer forma, se você colocar alguém do centro, e vai ter que ter alguém do centro na fórmula, porque a direita só... Imagina, Bolsonaro e alguém da direita. Não sei, algum senador ou deputado da direita. Vai ter o 30%. Mas não mais do que isso. Se você coloca o centro, aquela pessoa que é um 40%, que diz, cara, eu posso votar no Lula, se for o caso. Por quê? Porque não gosto do candidato da direita. Esse é um erro gigantesco. A rejeição. Então aí você tem que pegar eleitoralmente aquele que o Bolsonaro indicar, porque o legado do Bolsonaro vai se manter, com alguém que não esteja tão radical à direita, que concentre uma pessoa do centro que diga, cara, esse cara não é agressivo, é bom gestor, e desse, o único que eu vejo é Tarcísio. Ratinho Júnior. Não me parece, pode ser que cresça até lá, é possível. Ele vai crescer. E ele tem uma vantagem. O Kassab fuma embaixo d'água, cara. Quem conhece de política sabe que o Kassab está sempre onde tem que estar. Sempre onde tem que estar. Então, nunca desconsidere essa opção. É possível.
Mas, por exemplo, o Caiado, eu perguntei para ele pessoalmente, quando ele lançou uma pré-candidatura no Grupo Voto, no almoço do Grupo Voto. Se o STF atrapalhar a você como presidente, como atrapalhou o Bolsonaro, qual será a tua reação? Essa foi a pergunta. Desconversou, não respondeu porcaria nenhuma. E ele esteve, antes de ontem, na festa da esposa de Gilmar Mendes. Para mim, acabou. Acabou. Caiado acabou como candidato. Direita não vai votar no Caiado. Acabou. E ele respondeu, tem que sair rápido porque tenho 4 milhões de eleitores em Goiás, ninguém me conhece. É muito pequeno, não tem como. SEMA. Eu estive no sábado, teve o congresso da pré-candidatura do SEMA no Partido Novo. Gestor impecável. Sim. Um cara que não é agressivo. Correto, sim. Um cara sumamente correto, com um histórico bom. Falta sangue. Isso, falta energia. Ele pode ser um maravilhoso candidato a vice-presidente. Duvido que ele tenha, e é uma apreciação pessoal, duvido que ele desperte a multidão como você precisa despertar. Falta tempero. Falta um pouquinho de pimenta. Exatamente. É um excelente candidato de gestor. O que ele fez em Minas Gerais é maravilhoso. Mas falta um pouco. Verdade. Aí você tem uma pessoa muito parecida com esse perfil. O governador de Santa Catarina, Jorginho. Cara, o cara é maravilhoso no que faz. Mas se você tiver que soltar na jaula, na gaiola dos leões, com um leão da esquerda, eu não sei se ele consegue sobreviver. Mesma coisa SEMA. São pessoas maravilhosas, esplêndidas, gestores incríveis, mas, cara, quando você tem que captar a atenção do eleitor, tem que mostrar para que você está aí. É igual Alckmin à esquerda. Igual. É igual ao Alckmin. O Alckmin era um bom gestor. Depois virou a caçaca e aí acabou com a sua história. Acabou com a sua história. Sim. Se ele não tivesse dito, volta na cena do crime, não teria tido problema depois de gritar Lula, Lula, uma vergonha. Mas isso é apagar a história. Sim. Alckmin, para mim, acabou. Pode ser um candidato a governo para tentar trazer esquerda? Pode. Em São Paulo já tem um histórico, mas não sei. Não vai. Se você capta esse centro para a direita, ganhou a eleição. E hoje o centro vira a direita. Não está olhando para a esquerda. Até porque o Lula está fazendo um governo que, economicamente falando, e em meu domínio, vai explodir. Vai explodir. Esse ano vai ter, de novo, déficit fiscal. A dívida está explodindo e alguém vai pagar a conta. O próximo governo. Sim, mas não vai ser suficiente para jogar a culpa no próximo governo, no governo anterior, o governo Bolsonaro. O pessoal está se tocando que isso é a responsabilidade do governo Lula. Em que, vamos tomar o exemplo, 3,5 bilhões de reais, vou pegar o celular agora, 3,5 bilhões de reais. Vamos pegar aqui, 3,5, aqui temos milhões, bilhões. Eu divido por 169 mil reais, que é a fase 1 mais em conta de Minha Casa Minha Vida. E eu vou conseguir fazer 20.710 casas. O que é 3 bilhões e meio? O que o governo vai gastar em publicidade. Se alguém me disse que esse governo se preocupa pelo social, eu mando ele tomar na bunda. Porque teria que pegar isso, e isso que o governo da direita faz. Pega esse dinheiro, não coloca na pauta publicitária e constrói. Sim. Se for o caso. Sim. Ou melhor, eu tenho um projeto social que estou desenvolvendo com uma empresa da Argentina que faz sementes para milho. E estamos tentando convencer alguma prefeitura para fazer esse projeto. Eu compro 5 carrinhos de milho, daquele milho que só tem um sabor quando você compra na rua, porque você vai na tua casa e não tem. É água. Não sei o que põe, mas é água. Aí eu pesquisei. Os caras que estão lá, eles ganham 30% do valor que eles vendem. Mas eles não têm que pagar nem pelo carrinho, nem pelo milho. Então alguém compra o milho, compra o carrinho, te dá 30% do que você vende é seu. O resto é meu. Eu queria mudar isso. Pego o carrinho, média, entre 1.500 e 2.000 reais. Eu te dou o carrinho, eu te dou a primeira leva de milho, e você vai vendendo e vai me pagando. Vai vendendo e vai me pagando. Vai vendendo e vai me pagando e vai pagando o carrinho. Quando você terminou de pagar o carrinho é teu e eu compro esses 5 carrinhos mais e coloco mais gente. Sim. Eu, através de uma MEI, você paga R$75 por mês, está legal. Sim. E aí o teu futuro depende de você. Isso eu aí. não te dou 30%. Eu quanto você quiser gastar. Exato. E tem que ser com uma prefeitura para que tenha habilitação para estar na rua vendendo milho. Perfeito.
E eu provo que, através do capitalismo, eu tiro mais gente da pobreza que entregando ajuda. Sim. Esse é o objetivo que deveria ter a direita. Só que a direita não tem essa comunicação. Ele disse, não, a ajuda social é ruim. Tá, cara, É aquilo eu que eu falei da preciso pauta. comer. É o que eu falei da pauta. Eu não Sim. tenho grana, eu preciso comer. Sim. E aí vou mais longe. Pego 3,5 bilhões, pego qualquer comunidade e vou lá e falo, cara, você está grávida? Tá, vem cá, eu te ajudo. Vem. Eu vou te dar proteína. Porque quando o teu filho nascer com 23 ou 24% do seu cérebro e até o primeiro ano desenvolve parte do resto e o cérebro continua crescendo até os 20 anos de idade, eu tenho que te alimentar para que esse teu filho não dependa de mim, Sim. Estado. Sim. Mas, cara, hoje é um chantagem eleitoreiro. Segredo, só que tem uma coisa que você não pode abrir mão. A propaganda é fundamental. Eu entendo, mas eu acho que Veja a bem, propaganda Segredo, deveria ser diferente. Vamos elencar. Por exemplo, você vai fazer um show. Se você não anunciar que o seu show vai acontecer, ninguém vai no seu show. Se você não Concordo. anuncia o seu projeto social, que você falou do milho, ninguém vai querer ele. Concordo. Porque ninguém nem sabe. E não vai crescer. Agora, a esquerda é boa na propaganda. Era Sim. boa. Sim. Porque perdeu um pouco em relação às mídias sociais, mas na mídia tradicional ela é boa. É o que eu expliquei para você. O problema da direita é abrir mão das pautas. E não consigo entender. Tem uma forma. Se o Bolsonaro tivesse feito da forma correta, ele não teria saído. Ele saiu porque pecou na comunicação, Sim. não investiu na publicidade, para que as pessoas todas soubessem. Porque, veja, quando ele faz lá uma obra legal no Nordeste, vamos ampliar, vou trazer água, o prefeitinho do PT da cidade fala, fui eu que fiz. Ah, sim. E o povo acredita. Acredita, claro. Porque não chegou a informação para o povo que quem fez foi o Bolsonaro. Sim. Mas aí defende a questão, de novo, de valores. Eu sei, mas entende? É o jogo. Agora, ganha o jogo e muda depois as regras. O problema é que tu nem muda a regra, nem ganha o jogo e o povo sofre. Sim, mas olha, vou te dar uma outra visão disso. E vou tomar o meu exemplo pessoal. Eu tinha uma conta no Instagram, não tinha muita movimentação, começo a estar no pânico, Sim. a minha conta cresce. Tem pessoas que começaram a falar, pô, não sabia nem que esse cara existia. Aí assiste. Aí comecei a divulgar no pânico os meus shows. Começo a dar shows, há 2 anos atrás. Cara, iam ser 2 shows só. Lotou. Bom, vamos fazer mais um. Lotou. Aí começo a conversar na Jovem Pan, começo a fazer vídeos com a minha opinião. O pessoal disse, pô, gostei desse cara. E a minha conta crescendo. Estou perto de 500 mil no Instagram. Parabéns. Segre.gustavo. É isso aí, é isso aí. Sigam. Se não me É isso achar, aí. põe Segre.Gustavo. Se colocar Gustavo Segre, provavelmente estou em Shadowban, não vai me achar. Segre.Gustavo, aí você me acha. Aí eu traciono pessoas pelas minhas ideias e divulgo a essas pessoas os meus shows. Eu não precisei investir. Eu não pago investimento para divulgar o show. Mas eu traciono uma atividade através da outra. A direita poderia fazer isso tranquilamente. Por que não faz? Por uma questão de valores. Ela fala, não vou gastar, não estou falando de investir, não vou gastar dinheiro em publicidade quando o povo deveria saber o que estou fazendo. É um princípio que deveria ser adaptado. Quando a gente tem uma radicalização, dizer, não, é isso e isso aí. Não, cara, peraí. É disso que estamos falando. Veja, você ganhou um conhecimento na maneira tradicional. Pânico, Sim. alguém pagava lá, Sim. entrou. Depois que você foi ganhando notoriedade, você entendeu o jogo e conseguiu melhorar ele. Claro. É disso que eu estou falando. O problema da direita é que ela não quer vir por aqui, quer que a coisa aconteça logo de... Não vai. Não vai. Não vai. E vamos Concordo ficar nessa contigo. luta, Não vai. nessa incerteza. Não era para ter saído mais. E perdemos tempo. Perdemos tempo. E o Brasil está se afundando. Podemos fazer mais 2, 3 perguntas, porque eu sei o seu horário. Manda. Por favor. Você acha que realmente vai dar alguma questão o Magnitsky? Porque o que eu percebo, todo mundo dobra a aposta. Você vê agora o Flávio Dino. Mas foi errado. Claro que foi errado, mas é uma amostra. Estamos dobrando a aposta. É erro sobre erro, erro sobre erro. Vamos ver até onde vai. Eu não sei se é um erro. Para mim é uma estratégia. Não, eu digo assim, quando eu falo erro sobre erro, é assim. Está todo mundo agindo na imprudência. A culpa vai ser dos Estados Unidos pela ruindade que o Brasil vai ficar. Exato, é disso que eu estou falando. Mas vai ter gente que não vai comprar isso. Isso pode comprar alguém que não tem educação, que não tem cultura. O povo. Tá, mas quando o povo começa a sentir no bolso, sim. cara, aí acaba tudo, hein? Mas, Segre, se o culpado tiver claro e patente que é um outro país ou o clã
Bolsonaro, o povo vai ficando com raiva. Estou falando do povo mais ignorante. Sim, claro. E eles pegam E é normal. Vai ficar com raiva e é normal. Mas é uma parte da população que esse 30%. Não adianta o que você vai mostrar. Eu entendo. A questão de qualquer um dos lados 30% lá e cá. é quando aumenta esse 30% para jogar a culpa de alguma coisa. Por exemplo, tem culpa de... não sei, a imagem do Lula. Se cair do 30%, aí fala, cara, estou perdendo essa dissonância cognitiva militante. Sim, esse cara que me votava incondicionalmente já disse, peraí, por quê? Não, tem alguma coisa errada aí. Aí que começa a apertar. Essa situação da Magnitsky vai aumentar, vai ter mais gente sancionada, vai ter mais gente que perdeu visto, como foi a esposa e a filha do Padilha. Por que o Padilha não perdeu? Porque ele não tinha visto. Sim. Não é que pouparam ele. Sim. Ele não tinha visto. Sim. Tinha vencido em novembro de 2024 e ele não renovou. E provavelmente não renovou para que não seja tirado. Sim. Nunca saberemos. Sim. Mas quando vem fala, cara, até agora isso ficou nas costas do Alexandre de Moraes. Eu vou defendê-lo. Aí chega, você está defendendo? Você também. Bom, está errado o conceito de ter que aceitar uma determinação dos Estados Unidos porque não interfere em nada aqui no Brasil. Sim. Só que se uma empresa quer fazer negócios com os Estados Unidos, tem que acatar a lei dos Estados Unidos. Sim. Aí a coisa fica mais complexa. Claro. Já teve bancos na Europa que não acatou e pagou 8,9 bilhões de dólares de multa. Então aí fala, você também? Então tá, você. Aí aparece um Alcolumbre e diz, não, eu vou defender, vou aí também. bancar você também? Pá, também. Tá. Chega um momento que diz, não, peraí. O Barroso tem uma propriedade de 22 milhões de dólares, de reais. Ninguém quer perder 22 milhões de reais. Então aí você observa que, de repente, o cara não fala mais nada. O Sanin tem uma ADF também que está na mão dele. E específica contra Magnitsky. Ele não falou nada. Sim. Quando o Dino se manifesta, isso vai e puxa ele. Então o Sanin disse, opa, está com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Então chega um momento, e esse é um ditado que eu defendo muito, respeito da esquerda. Ele te acompanha até o cemitério, mas não entra. Você quer ir? Eu te acompanho até lá. Sim. Mas da porta para dentro você entra sozinho. Só que eles vão apostar isso daí até 2026. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Que é onde toda a aposta do Brasil está para 2026. Pode ser, mas aí o segredo está. Quem vai ser o candidato a senador? Tem rabo preso? Cara, não vota nele. Não vota nele. Tem que renovar. Pessoal, quem? Você. Quer você? Eu entendo. Vai. Que não tem rabo, não tem problema. Quando eles escolheram o Hugo Mota e a Alcolumbre na presidência, estava claro que tinha rabo preso. E eles prometeram para um lado e para o outro. Cara, se você promete para os dois, alguém vai te trair. Não sei a quem, mas vai te trair. Sim. E pode trair alternadamente, mas vai te trair. Hugo Mota tem rajadinha. Ontem nós falamos sobre isso. Tem rajadinha. A chefa de gabinete dele tinha procuração para cobrar dinheiro do povo. Cara, como que a mulher não está numa proteção de testemunha? Cadê a Polícia Federal já pegando ele dizendo, vem cá, me conta esse negócio aqui. Lógico. Porque tudo acertado. A gente é uma marionete do sistema. E por que a direita apoiou ele? Porque foi a promessa que ia pautar a anistia. A partir do momento que chegou, falou, cara, já estou aqui, ninguém vai me tirar. Mas olha que interessante, Segré. Você falou de princípios e valores. Você vê como a direita negocia? Todo mundo. É o que eu digo, mas é o que eu lhe digo, né? Não. A anistia, vamos colocar esse corrupto aqui. Mas não vou pagar a imprensa para fazer uma publicidade. Você entende? Como é loucura. Mas sabe qual é o risco? O melhor candidato aí era Marcel Van Hatten. Sim, era. E ninguém apoiou. Ou o Girão do lado dos senadores. Mas por que não apoiava? Porque se apoiou e isso aconteceu no passado, eles perderam as comissões. E quando você não tem comissão e não está na mesa diretora, você não pauta nada. Aí aparece um vacilão. Nós temos um prêmio no Faroeste Brasileiro que eu não consigo falar a ação de executar. Execução. 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 Isso. É execução. Execução. Não sai, não é piada. Então nós instrumentamos o prêmio Execução. Lula, execução. Execução. Tem o prêmio toda sexta-feira no Faroeste. Tem o prêmio Execução. Não é o Lula que ganha sempre? Não. Ganhou a Alcolumbre na sexta passada. Nessa sexta agora... Já temos o Alcolumbre de candidato, o Evo Morales, o Flávio Dino e eu estou no candidato, porque eu errei ontem numa fala de Palácio da Alvorada do Alvorada. E como errei, eu me incluí no prêmio Execução. Não sou cuzão.
Não tem problema. Mas tem que dar... Ô, Zé, tu não, pô. Temos uma audiência de 2% canhota. Tem que dar sempre o candidato da canhota. Eu coloquei o Eduardo Bolsonaro, pegou 2%. Vai ter 2% que vai votar em mim. Com certeza absoluta. Normal. Temos que ser democráticos. Ai, Deus. Mas quando você tem essa situação, especificamente qual é? Cara, eu tenho que colocar alguém aqui que eu consiga controlar. Não entendo. E esse é o que foi colocado. Então, Mas tá precisamos vendo? candidatos. Mas é normal. A política é a arte do impossível. Então, você está me dizendo que a mídia foi um erro, então, do Bolsonaro. Pode entende? ser. Mas vamos supor, por um momento... Jogo, pô. É o jogo, por um momento, entende? Por um momento. Eu sou presidente do Brasil, que eu não Sim, posso. Sim. Sou presidente do Brasil. Cara, eu também não investiria em mídia. Para mim, se não chega na base, eu não preciso falar para uma pessoa que meu show é bom. Em 2018 chegava. É provável, mas... Hoje, talvez menos, mas cada vez menos. Sim. Entende? Não, em 2022. Eu digo assim, que era a primeira eleição, mudou o país, era necessário uma propaganda maciça, entende? É. Era bom, pô. Era bom, apanhava menos. Mas aí era dia sim, dia não na televisão, você contraria o seu valor. E eu acho que, não sei, eu não faria. Mas não era também, crime. Não estou falando de crime. Eu contraria o valor quando eu penso o seguinte, por exemplo, eu contraria o valor quando eu boto Mota. Pode ser. Entende meu ponto? Sim, ali, para mim, é contrariar valor. Porque eu sei que o cara não presta, eu sei que o cara... mas é porque aí senão a gente tá fora. Tá vendo? Eu contrariei valor. Mas porque não tem outra opção. Não, é o jogo. Eu tenho que fazer isso. A mesma coisa é a imprensa. Se eu não colocar, eu tô fora. Sim. Então, deixa eu começar nas regras do jogo, depois eu mudo a regra. É provável. É disso? Eu entendo. Mas, cara, é difícil eu sei, irmão. É difícil. Eu sei. É difícil. Tem esperança, Brasil? Tenho. Por isso eu não voltei para a Argentina. Eu saí da merda lá e agora estou na merda aqui. Não volto para a merda de lá. Mesmo que a merda de lá seja melhor que a merda daqui. A culpa é tua. Eu tô vendo que a culpa é tua. Tu tava na merda lá, agora cai aí. Ó. Não, mas quando eu vim, os dois estavam na merda. Quando eu vim, os dois. E eu vivenciei as duas partes. Mas eu não desisto do Brasil. Cara. Eu tenho uma frase que eu acunho... Finalizo todos os programas de Faroeste Brasileira na Revista Oeste, te convido para assistir das 2 às 4 da tarde no canal do YouTube. Eu disse, lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. É verdade. Se a maioria luta por um Brasil que não é o que nós queremos, eles ganham, é democrático. É. Mas a gente não pode deixar de lutar. E eu uso uma frase do Felipe Destout que diz, os ausentes nunca têm razão. É verdade. Se você não tira a bunda do sofá, não venha reclamar. Não, e o poder não aceita vácuo, né, cara? Não? Alguém está ocupando, alguém está tomando. Alguém toma. E temos que falar. O que você acha, para a gente acabar de vez, o que você acha do Nicolas? O Nicolas vai ser presidente do Brasil. Quando eu vi o Nicolas chegando nas manifestações da Avenida Paulista, que eu gosto de participar, cara, o povo gosta muito dele. E ele consegue aglutinar uma juventude que outro candidato não consegue. Então, não tenho dúvida, né? Salvo que o sistema o declare inelegível e aquela coisa toda. E como você viu quando a própria família Bolsonaro ou os mais próximos estavam criticando o Nicolas? Isso é um erro da direita, normal. Tá vendo? Se eu tenho alguma diferença com alguém da direita, resolvo com um telefone, falo pessoalmente, não falo publicamente. Não é interessante? Mas é o que a esquerda faz. A esquerda tem um líder, Lula, e nada passa se ele não aprova. No caso da direita, tem liberdade para falar. E muitas vezes a liberdade é um erro contra o projeto da direita. Muito obrigado pela sua presença, obrigado meu amigo. você. Deixa uma palavra final aí para a galera e eu termino aqui. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segre e eu te conto tudo isso porque no que diz respeito ao Brasil, eu tenho certeza absoluta. Ainda dá tempo. Bom, você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Segre. Se é para brigar com alguém, pode brigar comigo, não tem problema. Pode brigar comigo também. Conosco, né? Execução, como é que fala? Execução. É execução. Agora, aqui, ó, um grande homem, um argentino-brasileiro, brasileiro-argentino. Cara, muito honrado pela presença do Segre. Você o acompanhe, siga, porque o que ele diz é com bom senso. Nós precisamos de equilíbrio, de verdade, de princípios e valores sendo vividos na prática. E está aqui um bom homem, graças ao bom Deus.
o tivemos nesse programa. Brain Juice, o segredo para turbinar mente e corpo. Nosso primeiro patrocinador desse programa entrega o que há de mais saudável e inovador com extratos concentrados de Lion's Mane, líder mundial para a memória, Cordyceps, que eleva o foco e disposição, e o Reishi, o favorito asiático para imunidade e sono. Esse super alimento natural em só 15 gotas garante performance no trabalho, resistência nos treinos e noites tranquilas. A Brain Juice é muito bem avaliada nas redes. Por quê? Porque ela desperta o seu potencial. Use o cupom IRON10 e experimente agora esse super alimento. Continuaremos sempre na busca pela verdade. Até o próximo Iron Talks.